Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje nós vamos estudar aqui 2º Nef, capítulo 27. O cabeçalho desse capítulo, ele fala para nós compararmos com Isaías, capítulo 29, tá bom? Tem vários capítulos de Isaías que Nef ele faz, né, uma seleção das palavras de Isaías e escreve na íntegra, por inteiro, muitos capítulos aqui. Jacó também fez isso, mas o capítulo 29 de Isaías, ele não escreve por inteiro. Tá bom? O capítulo de Isaías, aí, capítulo 29, ele tem 24 versículos. E Nef, ele vai parafrasear esses versículos aqui. E não vai citar por inteiro, mas vai pegar alguns versículos e trazer, e aí ele já vai explicando. E isso é ótimo, né? Um profeta explicando o que o outro profeta falou, é fantástico isso. Bom, então aqui em 2º Nef, capítulo 27, são 35 versículos, né? Então tem muito mais versículos aqui. Essa parte é muito importante do estudo, então eu vou dividir em 2 dias, tá bom? Hoje eu acho que vamos estudar até o versículo 23 e amanhã a gente continua aí o restante dos versículos, tá bom? Tem muita coisa. Esse capítulo aqui, ele fala sobre a restauração do evangelho nos últimos dias, vai falar sobre o surgimento do livro de Mórmon, também vai falar especificamente de algumas pessoas que surgiriam na obra do Senhor mencionada aqui nesses capítulos. Por exemplo, vai falar de Joseph Smith, vai falar de Martin Harris, vai falar de Charles Anton. A gente consegue identificar essas pessoas dentro das profecias de Isaías aqui. Então, a melhor explicação que eu conheço de Isaías, capítulo 29, está aqui em 2º Nef, capítulo 27. Então vamos acompanhar aqui por essa parte, tá bom? Começando aqui no versículo 1, né, diz assim: Eis, porém, que nos últimos dias, ou seja, nos dias dos gentios. Bom, já vou lendo aqui e fazendo alguns comentários. Aqui Nef, ele já interpreta, né, diferente lá do como está na Bíblia, ele já interpreta que é dos últimos dias aqui. Aqui ele vai dar várias interpretações, no sentido que é dos últimos dias, conforme ele fala aqui, ou seja, nos dias dos gentios. Os gentios, né, para o povo que é judeu, todos aqueles que não são da casa de Israel são gentios, são outras nações. Então ele está falando nos dias do gentio, no dia das outras nações que estariam dominando a terra. Então ele está falando dos últimos dias agora. Também, essa profecia de Isaías 29, a gente consegue ver Isaías profetizando sobre Jerusalém, especificamente, sobre os últimos dias, como o Nef está aplicando agora, e também Nef, ele faz uma aplicação ao povo dele lá também, né? Aos nefitas, tá bom? Ele faz a interpretação. Então aqui vai estar falando de 3 povos no geral. Então Nef, ele começa falando aqui sobre, ou seja, nos dias dos gentios. Sim, eis que todas as nações dos gentios, também dos judeus, tanto os que vierem a esta terra, como os que estiverem em outras terras, sim, em todas as terras do mundo, eis que estarão embriagadas de iniquidade e toda espécie de abominação. Bom, lá em Isaías 29, realmente fala das nações estar bêbada, né? Mas não de vinho. Aqui vai mencionar novamente isso, ele vai parafrasear esse versículo, mas aqui Nef ele já vai dando uma explicação, que esse bêbado, mas não de vinho, significa de iniquidade. As pessoas vão estar tão envolvidas com o pecado, com a maldade, que é como se estivessem bêbadas, né? Caindo no chão ali, tá bom? Então ele coloca aqui iniquidade de toda espécie de abominações. Versículo 2. E quando esse dia chegar, serão visitados pelo Senhor dos Exércitos, com trovões, terremotos, com grande estrondo e com borrascas, e com tempestades e com chama de fogo devorador. Bom, aqui está falando de calamidades naturais, por meio da natureza, terremoto, fogo, várias coisas acontecerão. Esse evento aqui, ele já ocorreu, né, nas Américas, na ocasião ali o sinal que houve nas Américas sobre a morte de Cristo. Houve trevas, terremoto, cidades foram engolidas. Só sobrou a parte mais justa, né, do povo ali, aqui nas Américas nessa época, tá bom? E aqui, como ele está profetizando por os últimos dias, também acontecerá isso: trovões, terremotos, estrondos, tempestades, chamas de fogo devorador.
ele está mencionando que pouco antes, né, da segunda vinda de Cristo vai haver calamidades novamente. E aí, novamente, só vai restar a parte mais justa do povo, tá bom? Então, é replicando aqui a destruição que haverá antes do milênio aqui. Todas as nações que lutarem contra Sião e que mortificarem serão como um sonho de visão noturna. Sim, e acontecer-lhe-á como um esfomeado que sonha que come, mas acordando a sua alma acha-se vazia, ou como sedento que sonha que eis que bebe, mas acordando está fraco e a sua alma tem apetite. Sim, assim terá toda a multidão e todas as nações que lutarem contra o monte Sião. Aqui, né, eu vou ler as próprias interpretações que tem aqui, né? Diz assim, ó: como esfomeados que sonham, que comem e que acordam, né, e sente-se vazio aqui, né? Eu tenho uma aplicação pessoal sobre isso, tá bom? Vou compartilhar essa aplicação pessoal e depois eu vou compartilhar aqui o significado do versículo, tá bom? A aplicação pessoal que eu tenho é que eu e minha mãe sempre foi religiosa, né? Ela sempre buscou a Deus, né? Então, antes de eu conhecer a igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, minha mãe sempre ia nas igrejas e eu acompanhava ela, né? Lá na minha casa era 9, né, irmãos, e eu e minha mãe tava sempre junto na igreja ali. E ela ia em uma, em outra. E eu me sentia bem nesses lugares. A gente ia lá, adorava a Deus, orava. A gente se sente fortalecido quando a gente está buscando. Não deve ser de maneira diferente. Quando a gente está buscando a Deus, a gente revigora nossas forças, tá bom? Mas eu lembro também que quando, no meio da semana que eu não estava na igreja, eu sentia um vazio por dentro, tá bom? Eu sentia. E após eu me batizar na igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, eu recebi o Espírito Santo, né? O dom do Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo como companheiro constante. E a partir desse momento eu não senti mais um vazio, tá bom? Então, eu me sinto bem no meu trabalho, quando eu estou na igreja, em todo lugar eu me sinto bem com a minha família, em todo lugar. Eu vejo essa diferenciação, né? Então, quando a gente busca Deus, a gente se sente bem. Mas quando a gente é batizado na igreja e recebe a companhia do Espírito Santo, a gente vai se sentir bem em todos os locais. E aí eu gosto de fazer uma aplicação pessoal aqui, né? Que eu era como um que sonhava, né? Como diz a Escritura aqui, sonha que está comendo. Sabe quando você dorme? Sonha que está comendo, mas quando você acordou, você não comeu nada, você está com fome. Ou você vai dormir com sede, e aí você tem aquele sonho de que você está com sede. A sede é real, porque você está, mas você está sonhando que está matando sua sede ali numa fonte ou bebendo água. E quando você acorda, sente-se vazio, porque ainda está com sede. E após eu me tornar membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, eu não senti mais essa sede, essa fome. Bom, então aqui é uma aplicação pessoal desse versículo que eu gosto. A explicação desse versículo aqui também, quando fala que eles estão como o sedento, né, que sonha que está bebendo água, mas acordando acha-se vazio, ou como o faminto, que sonha que está comendo, mas quando acorda ainda está desfalecido, fraco ali. Aqui a explicação diz assim, ó: será o tormento, né, daquelas pessoas que são incapazes de se satisfazer-se, tá bom? Ou seja, a satisfação para nos satisfazer está em Deus. São pessoas que buscam satisfação em outras coisas. Elas nunca vão ficar satisfeitas, né? E até elas começam a aumentar o nível daquilo que elas buscam, né? Começa a buscar prazer, prazer atrás de prazer, prazer atrás de prazer, porque ela só consegue viver aquele momento. Eles não conseguem se sentir bem se não estiver naquele momento. Então só fica correndo atrás daquele momento ali. Seja uma festa, né? A pessoa vive de festa em festa porque só se sente bem desse jeito. O dia que não tiver dinheiro para ir para uma festa vai ficar arrasado. Ou qualquer outro vício ou coisa assim. Então, aqui esse sentido aqui, né? O que sonha significa isso. Aqueles que buscam outras coisas que não satisfaz realmente vão se sentir vazio, embora possam sentir ali que se estivessem comendo, tá bom? E aqui a interpretação também fala, no final, aqueles que lutam contra Sião, né?
esses também vão estar vazios, tá bom? Lutar contra Sião aqui, de modo espiritual, né? Tem a luta física também, né? Que é a luta contra Jerusalém, várias coisas, mas lutar contra Sião, de modo espiritual, seria as pessoas que atacam os mandamentos de Deus, tá bom? Que promovem leis que são contra os mandamentos de Deus. Então, eles estão atacando a Deus, atacando a instituição que é a família e assim por diante, tá bom? Continuando aqui, versículo 4. Eis que todos vós que praticais iniquidade, detendo-vos e assombrai-vos, porque gritareis e clamareis, sim, estareis ébrios, mas não de vinho, e cambaleareis, mas não de bebida forte. Novamente falando que eles estarão bêbados, mas esse bêbado é de iniquidade, tá bom? De pecado. Pois eis que o Senhor derramou sobre ele um espírito de profundo sono, porque eis que haveis fechado os vossos olhos, e haveis rejeitado os profetas, e ele vendou os vossos chefes e videntes, por causa de vossa iniquidade. Aqui, né, falando a respeito de Jerusalém, o Senhor tirou, não chamou mais profetas entre eles, né? Fechou os videntes ali, profetas entre eles, por conta da iniquidade. Para os últimos dias aqui, quando ele fala que o Senhor derramou sobre nós, né, um espírito de profundo sono. Esse espírito de profundo sono aqui significa que iniquidades e pecados que faz com que as pessoas nem reconheçam um servo de Deus, um profeta, né? Então nós temos os profetas de Deus compartilhando a mensagem a todo mundo, mas as pessoas estão tão presas na iniquidade que elas não conseguem reconhecer um profeta chamado por Deus. Continuando aqui o versículo 6 em diante aqui, agora eu vou ler uma sequência grande de versículos e já vou lendo e compartilhando aqui as impressões que eu tive. Versículo 6. E acontecerá que o Senhor Deus vos revelará a palavra de um livro, e será a palavra dos que adormeceram. Palavra adormeceram é um termo, né, usado nas escrituras para dizer daqueles que morreram. Então está falando que vai revelar um livro daqueles que já morreram. São as palavras. Não se assuste com isso. Por exemplo, as palavras de Isaías. É a palavra de um profeta que já morreu. Simplesmente assim. Todas as escrituras que nós temos são de profetas que já faleceram. Então, são dos que dormiram. Tá? Mas ele está falando de um livro específico aqui. Vamos continuar acompanhando aqui. Ó. Eis que o livro estará selado. E o livro haverá uma revelação de Deus, desde o princípio até o fim do mundo. Portanto, por causa das coisas que estão seladas, as coisas que estão seladas não serão entregues nos dias de iniquidade e abominação do povo. Portanto, o livro não lhe será revelado. Aqui está falando, né, que a gente tem o livro de Mórmon, mas dentro do livro de Mórmon tem uma parte que é selada, né, que faz uma explicação desde o princípio do mundo até o fim da terra. E essa parte não foi traduzida. Essa parte, conforme está mencionado aqui, né, ele fala que só será entregue quando a iniquidade acabar. Como o mundo está cada vez mais iníquo, né, acredito que pode ser referência ao milênio, tá bom? A não ser que as coisas melhorem tanto assim, mas aqui o sentido é que essas palavras, né, ficarão seladas até acabar esse tempo de iniquidade aí. Eu continuo aqui, ó, no versículo 9 em diante. O livro, porém, será entregue a um homem. Quem é esse homem? Esse homem é Joseph Smith. E ele entregará a palavra do livro, que são as palavras do que adormeceram do pó. Quem adormeceu do pó aqui, que morreram, né, que voltaram para o pó da terra, são os nefitas. Eles que tinham esses registros sagrados aqui. Então tinha a parte selada, que não era para mexer, ele vai mencionar aqui, mas tinha a outra parte que era para fazer a tradução, tá bom? Então ele está falando dessa outra parte aqui. E ele entregará um outro. Quem é esse outro aqui? Esse outro, né? Um é Joseph Smith, o outro ele vai entregar a palavra para Martin Harris, né? Olha o que ele diz aqui, versículo 10. Mas não entregarás as palavras que estão seladas, nem entregarás o livro, porque o livro será selado pelo poder de Deus, e a revelação que foi selada será guardada no livro até o devido tempo do Senhor, quando virão à luz. Pois eis que
revelam todas as coisas, desde a fundação do mundo até o seu fim. Então, ele fala que vai entregar, né, aqui a Martin Harris, mas como que aconteceu isso? Joseph Smith, ele copia numa folha, né, os caracteres ali, né, do livro, né, ele faz os caracteres ali, copia, e também ele faz uma tradução daquela parte ali que ele havia copiado. E ele dá na mão de Martin Harris, porque Martin Harris, ele queria levar para um estudioso, para ele analisar, para ver se tinha como alguém traduzir ali, ver se a tradução, aquele pedacinho estava correto. Então ele leva, né? E aí, então, ele leva até um homem chamado Charles Anton. E Charles Anton, ele atesta que é verdadeira aqueles caracteres, né? Até dado momento, eles não sabiam que tipo de língua que era aquela, né? E Charles Anton, ele fala que era uma espécie de egípcio, né? Tal como no livro de Mórmon menciona, um egípcio reformado. E aí, então, ele também fala que a tradução está correta, a melhor que ele já viu. E ele faz ali um comprovante, né, um atestado, né, mostrando ali um certificado, eu acho que essa é a palavra, e dá na mão de Martin Harris dizendo que estava correto ali. Martin Harris coloca no bolso e está saindo, quando ele pergunta como que o jovem, né, descobriu sobre essas placas. E aí, então, ele falou que um anjo de Deus mostrou onde estavam aquelas placas. E aí ele pediu o certificado de novo e rasgou em pedacinho, dizendo que não existia tais coisas, né, como anjos, né, nesses últimos dias, tal. E aí, então, ele falou, traz o livro que eu vou revelar. Eu vou traduzi-lo, né? E ele, conforme diz a revelação aqui, né, que Nefe vai trazer, que ele diria isso para obter riqueza, né, glória do mundo, né? Mas Martin Harris responde, não posso trazer porque o livro está selado. E ele responde, de acordo com Isaías 29, não posso ler um livro selado, né? Então cumpre-se a profecia lá de Isaías, tá bom? Vamos continuar lendo aqui, identificando o restante aqui, ó. Dia virá em que a palavra do livro que estava selada serão lidas nos telhados das casas e serão lidas pelo poder do Cordeiro de Cristo, né? Poder de Cristo. E serão reveladas aos filhos dos homens todas as coisas, e ocorrerão aos filhos dos homens, e ocorrerão até o fim da terra. Está falando que a parte selada também será revelada a nós, né? Ele fala que não nesse dado momento, mas que também vai ser revelada e que vai ser lida nos telhados das casas, né? Acredito que por meio de conferências, né? Que o sinal, né, vem de cima, então a gente vai receber isso por meio da mídia também. Bom, versículo 12. Portanto, no dia em que o livro for entregue aos homens, a quem falei, o livro será escondido dos olhos do mundo, para que ninguém o veja, exceto 3 testemunhas. Então aqui ele fala do livro que foi entregue a Joseph Smith, que fora Joseph Smith também teria 3 testemunhas que veriam o livro também. Além desses, a quem o livro será entregue, sê-lo-ão pelo poder de Deus. Eles também testificarão a veracidade do livro e das coisas que ele contém. E ninguém mais haverá, senão uns poucos, de acordo com a vontade de Deus, porque testemunham de suas palavras aos filhos dos homens, pois o Senhor Deus disse que as palavras dos fiéis falariam como se viessem dos mortos. Aqui ele está falando que o livro seria mostrado a outras pessoas. No próprio livro de Mórmon, no começo, né, perto da introdução ali, tem o depoimento de 3 testemunhas que viram o registro do livro de Mórmon mostrado por um anjo de Deus, ou seja, eles foram uma testemunha espiritual, eles testemunharam o livro de Mórmon como um poder espiritual, porque um anjo mostrou a eles ali. E tem as outras 8 testemunhas que somente viram as placas, ou seja, é um testemunho físico de que as placas existiam, completando ali essa parte aqui que o Senhor mostrou, né, as 3 testemunhas e outros, né, que ele decidiu mostrar ali. Continuando o versículo 14, portanto o Senhor Deus revelará as palavras do livro pela boca de tantas testemunhas quanto achar necessário, e estabelecerá a sua palavra. E ai dos que rejeitam a palavra de Deus. Aqui quando fala ai dos que rejeitam a palavra de Deus, por que ai, né? Ai sempre é um sinal de coisa ruim. O ruim para essas pessoas que rejeitam essa palavra é porque elas ficam sem conhecimento. Elas se privam de conhecer mais sobre Deus.
tá bom? Então, continuando aqui, o versículo 15 em diante. Mas eis que acontecerá que o Senhor Deus tirará daquele quem entregou o livro, e tomará a palavra que não estão seladas, e entregará a um outro, para que ele as possa mostrar ao instruído, dizendo: lê isso, suplico-te. E ele dirá: traze o livro para que eu leia. E dirão isso para a glória do mundo, para obter lucro, e não para a glória de Deus. E o homem dirá: não posso trazer o livro, porque está selado. O instruído então dirá: não posso o ler. E acontecerá, portanto, que o Senhor Deus tornará a entregar o livro em suas mãos, né? As palavras ao que não é instruído. Quem não é o instruído aqui é Joseph Smith. Então, a parte que eu acabei de ler aqui é a parte realmente que Martin Harris leva para Charles Anton, e ele vai lá, atesta que é verdadeiro, mas depois ele rasga esse certificado. Depois ele leva um outro homem chamado Michel, eu acho o nome, né, em inglês ali, e ele atesta que é verdadeiro também, tá bom? Continuando aqui, então o Senhor pega e dá o livro ao que não é instruído. O não instruído aqui é Joseph Smith, né? Ele tinha muito pouca escolaridade ali, mal podia escrever uma carta coerente. E o Senhor vai fazer o trabalho por meio dele, né? Vamos ver aqui, ó. E então lhe dirás o Senhor Deus: os instruídos não a lerão, porque as rejeitarão. E eu posso fazer a minha própria obra. Lerás, portanto, as palavras que te direi. Versículo, aqui é interessante, né, que mesmo Joseph Smith não sendo instruído, o Senhor falou: eu vou fazer minha obra por meio de ti, né? Então a gente não deve temer instrução, né, que a gente não tem instrução para exercer um chamado na igreja, coisa assim, porque o Senhor vai fazer a obra dele por meio da gente. O Senhor vai nos capacitar, assim como ele capacitou Joseph Smith. Ele então dá instruções aqui a Joseph Smith. Vou ler aqui os últimos versículos aqui para finalizar, né? Não toque nas coisas que estão seladas, pois manifestá-la-eis no meu devido tempo. Por mostrarei aos filhos dos homens que posso executar minha própria obra. Portanto, quando tiveres lido as palavras que te ordenei e obtido o testemunho de que prometi, selarás novamente o livro e escondê-las para mim, a fim de que eu preserve as palavras que não leste, até que a minha própria sabedoria julgue oportuno revelar essas coisas aos filhos dos homens. Porque eis que eu sou o Deus de milagre, e mostrarei ao mundo que sou o mesmo, ontem, hoje e para sempre. E não trabalho com os filhos dos homens, a não ser de acordo com sua fé. E assim eu finalizo aqui no versículo 23, né? Trazendo esses comentários aqui. Amanhã a gente continua a partir do versículo 24. Gratidão por acompanharem todos os dias aqui a leitura, o estudo das Escrituras. Isso é muito importante, o estudo diário das Escrituras, tá bom? Então, eu compartilho essa mensagem com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.